Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o tema do desempenho da economia brasileira, especialmente da indústria brasileira. A economia do Brasil, que na década de 2000 registrou um crescimento bastante significativo, colhendo resultados positivos na distribuição de renda, aumento do trabalho formal e na expansão do mercado interno consumidor, registra, no momento, um desempenho bastante tímido. Além disso, apresenta dificuldades na formulação de alternativas para a superação dos problemas considerados crônicos, como a produtividade reduzida, a perda de competitividade e o débil nível de investimentos. Para nos falar sobre as razões destes problemas, bem como para apresentar alternativas de política industrial para superar esses 2 anos e meio de fraco desempenho, o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Dr. Ronaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós queremos aqui, para começar, ter a sua visão mais ampla sobre quais seriam aqueles principais gargalos que estariam dificultando a economia brasileira de recuperar um ritmo que até 2010 ela apresentou. O que está emperrando? Olha, eu queria inicialmente agradecer o convite, da CNI, acho que é ótimo debater isso com vocês e com os telespectadores. A economia brasileira tem uma série de problemas. O Brasil é um país muito caro. Recentemente, a CNI lançou o Mapa Estratégico da Indústria, que elenca as principais áreas que a gente precisa trabalhar para aumentar a competitividade, com foco em 2022. O sonho é chegar no ano do bicentenário com uma economia integrada à economia internacional, com alto nível de competitividade e participação nesse comércio. Eu resumiria os principais problemas em 2, e os 2 afetando seriamente a questão da produtividade e, consequentemente, da competitividade. É o desafio do investimento, ou seja, o Brasil tem uma taxa de investimento muito baixa, cerca de 18%, se comparar outros países bem acima de 20%, 25%, alguns asiáticos chegando durante o desenvolvimento a cerca de 40% na questão de investimento, a China conseguiu isso, e principalmente a questão da educação, ou seja, todos os países do mundo que tiveram um crescimento forte e sustentável por vários anos, os exemplos mais conhecidos são os países asiáticos, eles tiveram um investimento inicial muito forte em educação, porque a educação é a base da inovação. E a inovação é essencial para o crescimento da produtividade. Sem um trabalhador qualificado, a gente não consegue trazer novas tecnologias, a gente não consegue desenvolver novas tecnologias. Então, acho que esses são os 2 principais pontos. Desafio de aumentar a taxa de investimento do país, desafio de melhorar a educação no país. Acho que a gente pode aprofundar esses 2 pontos que o senhor traz. Primeiro, investimentos. Nós tivemos, nesses últimos 10 anos, que o Beto colocou no início do programa, um crescimento econômico muito baseado no consumo. Muitos analistas dizem que era o momento de se fazer essa virada, Em vez de focar o desenvolvimento da economia exclusivamente ou essencialmente no consumo, focar nos investimentos. O senhor acha que o governo está, de fato, fazendo essa virada ou nos últimos 2 anos o governo continua enfatizando em demasia o consumo em detrimento dos investimentos? Olha, esse é um tema importante porque faz uma decisão, uma escolha da sociedade. Você pega o Brasil da década de 70, foi um crescimento baseado no investimento, aumenta capital. Para isso tem que gerar poupança, você tem que consumir menos e gerar poupança. Você pega o exemplo chinês recente, foi totalmente focado na questão de não consome agora, deixa para consumir no futuro. E aí, quando a gente fala deixar para consumir no futuro, significa deixa os nossos filhos consumirem e não nós. Não é uma escolha simples, porque nós temos que investir em capital. A escolha recente do Brasil foi o investimento social. Nós geramos um efeito, mais emprego, mais formalização, as pessoas entrando no mercado formal com isso, tendo direito a crédito, os salários reais subindo, isso gerou um boom de consumo, toda a discussão da nova classe média, ou seja, são mais de 40 milhões de pessoas que ascenderam à classe média, e são pessoas que não tinham renda suficiente para consumir tudo o que gostariam,
E é difícil essas pessoas fazerem uma escolha de poupar. As pessoas estão experimentando o consumo. Então, você tem uma sociedade hoje com uma dificuldade muito grande de poupar. Tá? Além do mais, você tem incentivos a não poupar. Você tem todo um sistema previdenciário que é público, ou seja, você não tem que fazer sua poupança para conseguir sua aposentadoria. Você vai precisar fazer se você quer complementar essa aposentadoria. Né? Você tem um sistema de saúde, ou seja, a gente tem incentivos a ter menos poupança, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Durante a crise, ou seja, quando a crise de 2008 estourou, a primeira reação do governo, e foi uma reação correta, foi, para sair da crise, eu faço uma política de estímulo ao consumo para sair da crise. Vários países fizeram isso. Tá? O problema é que isso resolve um problema de curto prazo, uma crise que teve em 2008, terminando em 2009. A partir daí, eu não tenho condições, nenhum país consegue crescer de maneira sustentável só com consumo, porque consumo depende de renda. Renda depende de geração de emprego, de geração de investimentos. Tá? Então, é importante gerar investimento. E por que não tem investimento? Acho que o primeiro problema nosso é a falta de poupança interna, doméstica. Tá? As famílias têm uma propensão a poupar baixa e o governo gasta mais do que arrecada. O governo também não poupa. Tá? Então, para gerar investimento, eu tenho que trazer poupança externa. Isso reflete, por questões contábeis, em déficit de transações correntes. O Brasil terá que voltar a ter déficit em transações correntes se quiser crescer mais do que a capacidade de poupança que a gente tem hoje, que é muito baixa. Né? Como tentar resolver isso? Tá? Acho que também é importante ressaltar um outro ponto. O investimento também é baixo porque a propensão a investir do empresário, a confiança do empresário está muito baixa. Né? O empresário não está conseguindo competir com os importados, eles perderam mercado lá fora também, não conseguiu competir principalmente com os asiáticos, seja na América do Sul, seja nos Estados Unidos. A margem de lucro vem se reduzindo e com isso ele tem menos propensão a investir. A dúvida que eu acho que se coloca é como é que a gente reverte o jogo, né? Sem necessariamente mudar completamente o esquema, que eu não posso hoje dizer para a sociedade, para de consumir, né? Que nós vamos ter que investir em máquinas, vocês vão parar de comer. Essa rodada de concessões que o governo promete para o segundo semestre, portos, rodovias, ferrovias, aliás, algo que tem sido feito de forma muito lenta, né? Você acha que não poderia ser um mecanismo para reverter isso? Correto, acho que exatamente esse é o caminho. Acho que a boa notícia é que o governo parece ter visto que ele precisa trabalhar na competitividade. Ou seja, do último ano para cá, as políticas mudaram, são políticas de redução de custo. E isso é importante porque, se você reduz o custo da empresa, você aumenta a capacidade de investir da empresa e o empresário começa a acreditar que ele vai conseguir competir. Se ele acha que vai competir, ele vai voltar a investir. Tá? Vai ter o problema da poupança, o governo tem que reduzir também as suas despesas, etc. Mas você resolve o primeiro problema, que é aumentar a competitividade. Tivemos no passado a redução do custo de energia elétrica, desoneração da folha de capital, algumas isenções, toda essa área de logística é importantíssima. Se pensasse no Brasil, que a indústria está indo para o interior do país, tá? Como é que ela compete com os importados? Os importados já chegam direto nos maiores mercados consumidores. Você trazer a mercadoria daqui do Centro-Oeste, né? Ou do interior de São Paulo, ou mais ainda se você desenvolver o Nordeste, para os maiores centros consumidores, custa muito caro, porque a logística é muito ruim. Então, é importante esse investimento forte em logística. Agora, qual é o grande problema? Só um minuto, desculpa. É o tempo. Quanto tempo leva para você ficar com uma estrada pronta, para você ter novas fontes de energia? Curioso é o seguinte, o governo detectou esses dilemas, né? E começou a fazer alguns estímulos, por exemplo, as desonerações. É um estímulo para que os investimentos voltem, né? Estimulando, tentando gerar confiança nos empresários a que investam. E o ministro Mantega chegou a fazer uma declaração, mais ou menos assim, está nos jornais, né? Nós não devemos mais fazer todos os investimentos públicos porque os empresários já têm no mercado, né, os fatores, as alavancas para conseguir esses investimentos, ou seja, para despertar o chamado instinto selvagem dos empresários. No entanto, isso não tem provocado o resultado esperado pelo governo. Por que seria? Olha,
como eu tinha falado anteriormente, primeiro que a confiança do empresário está muito baixa. E por que está baixa? Se olhar o dado da produção industrial, ela não cresce desde 2010. A indústria está estagnada. Por quê? Ela está com falta de competitividade, não consegue competir com os importados. Você tem um dilema que é uma indústria estagnada com uma economia aquecida. Isso se reflete numa inflação, se reflete numa baixa taxa de desemprego. Tá? E aí você me perguntaria, mas como está aquecida essa indústria parada? Porque o setor de serviços entrou muito forte. Grande parte do consumo da nova classe média foi em serviços, onde eles não tinham essa oportunidade. É a TV por assinatura, é o telefone celular, é o cinema, é o lazer. É o lazer, é comer fora um restaurante, é viagens. Né? E isso gerou um aumento do emprego, da demanda por emprego na área de serviços muito forte, que encarece, e é regra de mercado, se você tem uma demanda maior do que a oferta por emprego, os salários têm que crescer. Então você teve ao mesmo tempo o maior crescimento dos salários da indústria e ela não conseguindo competir. Se olha a inflação, o grande vilão, tá? Digamos que seja um vilão, mas o grande responsável pela inflação é na área de serviços. Os preços de produtos industriais têm crescido bem menos. Por quê? Porque tem uma concorrência com importados. Né? Então, acho que ainda precisa fazer mais na questão de dar esse estímulo. Próprio, por exemplo, na área de infraestrutura, é óbvio que o governo não pode fazer tudo sozinho. O governo não tem esses recursos. Por que o setor privado não entra? Então, tem problema regulatório, tem insegurança jurídica, as regras não estão muito claras. Né? Ou seja, você não vai arriscar entrar no investimento de longo prazo, como é uma área de infraestrutura, se você não tem alguma certeza de que você vai ter um retorno positivo desse investimento. Só para ficar um pouco mais claro, por exemplo, nas concessões para ferrovias, o governo chega a investir, via BNDES, até 85% do total da obra. E mesmo assim, os empresários manifestaram uma certa desconfiança e pediram, por exemplo, uma redução do tempo da taxa do retorno de lucro. E o governo concedeu. Ainda assim, os investimentos não vieram. Por quê? Olha, eu não conheço ao fundo essa área da infraestrutura nesse sentido, mas certamente, quando você dá... Por exemplo, te dar um exemplo mais popular. Né? Eu lembro muito no caso lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Um exemplo que eu usei há algum tempo. Se você chegasse qualquer pessoa na rua e falasse, eu te ofereço uma viagem gratuita a Nova York, tá? A gente espera que as pessoas aceitem. Tá? Mas a segunda pergunta é, está tudo pago mesmo? Ou vou ter que chegar lá pagar um hotel muito caro, ou vou ter que chegar lá pagar algo muito caro? Tem alguma coisa escondida aí por baixo? Então, qualquer pessoa, qualquer empresário, ele começa a verificar se realmente aquelas promessas vão se realizar. A outra coisa é o espírito, né? É a questão da confiança. Mesma pergunta, logo após o 11 de setembro, onde as pessoas estavam assustadas, talvez você não fosse a Nova York, nem se tivesse tudo pago, ainda tivesse um troco. Porque a confiança de você fazer uma viagem dessa fica abalada. Então, hoje, a gente tem que trabalhar que há uma confiança muito baixa, ou seja, como eu falei, a indústria não recupera, as perspectivas não são boas, né? E há alguma insegurança em vários dos contratos que você tem hoje, e aí não só com o governo. Por exemplo, a área trabalhista, você tem decisões judiciais modificando coisas para trás, né? Reinterpretando ou regulamentando legislações, como na questão do tempo, né, que você tem de aviso prévio, gerou uma insegurança muito grande, de repente, o que vai acontecer com esse aviso prévio? Então, se a gente não trabalhar na questão das normas de segurança jurídica, você não cria o ambiente para dar confiança a um empresário investir, seja qual for o investimento, principalmente na questão de infraestrutura e de inovação. No caso das concessões, você falou das ferrovias, mas nas rodovias reclama-se muito também de que a taxa de retorno é baixa, o governo, inclusive, adiou editais em função disso. De fato, é baixa, quer dizer, de um modo geral, isso não deve conhecer especificamente essa área, mas o retorno do investimento tem sido baixo no país? Olha, se fosse alto, o que eu costumo dizer é o seguinte, se dá lucro, nós vamos lá e vamos tentar lucrar com isso. Empresários, seja trabalhadores, seja quem for. Se o emprego é bom, paga um salário bom, a gente vai querer. Né? Se o investimento tem um risco em relação à taxa de retorno equilibrado, que vai ser positivo, eu vou investir. Agora, se o risco está muito alto, e esse que é a
a questão do Brasil muito é essa, você tem um risco elevado, que a incerteza é muito grande, tá? Você vai exigir uma taxa de retorno mais elevada. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui os dilemas de aumentar a produtividade no Brasil, bem como as dificuldades que a indústria brasileira vem enfrentando na sua perda de competitividade em relação à indústria internacional, à indústria mais desenvolvida. Continue com a gente.